nem todos grandes homens são grandes pais. Nem todos grandes homens são grandes pais. E eu quero pedir a você, por gentileza, abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do 12. Aleluias. Glória a Deus. Até o 17. Glórias a Deus. Se você soubesse como é que está meu interior aqui, Jesus. Ora baixa, calamai, Santo de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 12, a partir do 12 até o 17. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Então ninguém achou. Quem não achou, fala, espera aí, pastor. Quem achou, diga amém. Bom, já melhorou. Pelo menos já tem mais que achou do que quem não achou. Diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão. Dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse ambiente, obrigado pela Tua doce presença, obrigado, Senhor, pelo fôlego da vida, obrigado pelo nosso respirar. Paizinho querido, abençoa esse lugar, Senhor, abençoa a Tua palavra, abençoa cada coração, Senhor, meu Deus, que vai receber essa palavra, que o Senhor venha permitir que essa palavra, Senhor, venha trabalhar em cada coração, Senhor, para que cada um de nós, começando de mim, Senhor Deus Pai, possamos sair daqui transformados, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, porque o que o Senhor tem para nós, meu Pai, é muito maior
do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Senhor, eu trago cativo cada mente nesse momento a tua palavra para louvor e honra do teu santo nome. Acampa os teus anjos, Paizinho querido, ao nosso redor, guardando a nossa casa, guardando nossos familiares, guardando tudo aquilo que é nosso, guardando a nossa entrada e o nosso sair, o nosso deitar e o nosso levantar, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor tenha liberdade nesse lugar. Muito obrigado, meu Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Isso, glorifica o Senhor com as suas palmas, aleluias. Glórias a Deus. Nem todos grandes homens são grandes pais. Aqui, o texto o qual nós lemos aqui hoje, relata o texto de uma casa sacerdotal, aonde o pai era sacerdote, aonde os filhos eram sacerdotes, e eles cresceram numa casa sacerdotal, ou numa casa de crente, ou numa casa cristã. E ainda mais, eles vinham de descendência, eles vêm da descendência de Arão, ou seja, eles têm tudo para poder ser uns bons crentes ou uns bons sacerdotes, homens de Deus, homens que temem a palavra de Deus. Nós sabemos que o seu pai aqui, Eli, também já um sacerdote ali, ou seja, vai passando de filho para pai, de pai para filho, e assim vai continuando aí, né, a carreira, se assim podemos falar. Nós sabemos muito bem que existe filhos que realmente precisam, ou seja, todos precisam, mas tem filhos que por mais que os pais sejam bons pais, os filhos, mesmo assim, eles conseguem bater de ombro, rejeitar todos os conselhos dos pais, deixar tudo para lá e continuar uma vida de rebeldia, uma vida incrédula, e o pai não tem nada a ver com isso. Contrapartida, do outro lado também, nós podemos ver que existe também pais que são pais rebeldes, são pais ruins, são espancadores, e mesmo assim, no meio deles, existem filhos que conseguem sobreviver a tudo isso e ser um grande homem, ser uma grande mulher, por mais que a sua casa, que os seus pais não lhe concedeu isso, mas eles conseguiram sobreviver tudo isso. Mas isso são casos, mas o normal, a maior parte, quando os filhos viram para a direita ou para a esquerda, a maior porcentagem são culpa dos pais. Porque as crianças, elas são uma folha branca, e quando existe uma folha branca, ela aceita qualquer coisa que você for escrever. Você começa a escrever ali naquela folha, escreve, mas quando um dia aquela folha estiver cheia, já não cabe mais nada ali dentro. Então nós sabemos muito bem que tudo que nós podemos escrever na folha branca, ela aceita, recebe. Então o que acontece? A criança, quando ela é criança, ela quer estar mais perto dos pais. Ela procura os pais, a alegria das crianças é estar junto com os pais, não importa qual é a circunstância. Quando essas crianças vão crescendo, elas vão distanciando dos pais, e agora já é os pais que querem andar com as crianças, ou com os jovens, ou com os adolescentes, mas eles começam a distanciar dos pais, ou seja, começa a virar ali ao contrário. Então, qual é a melhor época, a melhor situação, tempo de nós fazermos aquilo que nós precisamos fazer? É no crescimento dos nossos filhos, enquanto eles estão crescendo. Porque, segundo
Os estudiosos aí dizendo que até 12 anos, se não me engano, acho que até 12 anos, é onde a criança ela absorve a maior parte de ensinamento. Você vai ver que quando uma criança ela é ensinada em outras religiões, em outras coisas, desde criança, por isso que tem algumas seitas por aí, que elas investem pesado em crianças, porque ela conhece esse estudo, conhece o poder. A mesma criança crescendo, virando homem, vai ter dificuldade de arrancar tudo aquilo do seu coração. Então o que acontece? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser homens que possamos ter sucesso lá fora, possamos ter sucesso no trabalho, ou seja, com os amigos, na rua, em outros, na igreja, servindo ao Senhor. Mas precisamos ser homens e mulheres de honra para honrar os nossos filhos e ensinar os nossos filhos a crescer no caminho do Senhor. Porque quando eu ensino como tem que ensinar, quando eu faço o que tem que fazer, se os filhos uma hora desviar e vier fazer aquilo que é errado, pelo menos eu não vou carregar essa culpa comigo e nem tampouco para Deus dizer não, ou seja, foi culpa minha, é porque eu não fiz isso e não fiz aquilo. Então nós precisamos fazer a nossa parte, ensinar as crianças, sermos pais presentes, ser mães presentes e ensinar a palavra de Deus. Porque ensinando a palavra, a Bíblia diz que ensinando a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer, ela não se desviará dela. Então você vai dizer, pastor, eu conheço muita gente que estão crescendo na igreja, estão desviados. Sim, eu creio também, existe realmente, mas dentro do seu coração, aquelas palavras que foram ensinadas, elas estão ali dia e noite, batendo naquele coração. E se você crer, se você perseverar, um dia ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Um dia ela vai voltar para os caminhos do Senhor, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Meu pai, quer dizer, o finado meu pai, né? Ele, vamos dizer assim, ele não lembro de ele ter me dado um carrinho, um brinquedo. Eu não lembro de grandes coisas, vamos dizer assim. Mas os ensinamentos do meu pai, por mais que não conhecia Deus, são ensinamentos que eu cresci com eles e carrego até hoje. Lá em casa, até hoje, eu falo as palavras do meu pai e carrego alguns ensinamentos. Às vezes a gente não fala, mas nós fazemos como ele fazia, porque nós examinamos todas as coisas e guardamos aquilo que é bom. Quando nós andamos, guardamos o ensinamento dos nossos pais, nós não lembramos, né, de chicote, não lembramos de desobediências, porque... Quer dizer, a obediência é nossa, né? O chicote é dele. Não lembramos do chicote da Dinaro. Por quê? Porque os ensinamentos, o qual ele nos deu, foi muito maior do que tudo aquilo. E hoje que nós entendemos isso, sabemos que castigo, que surra, são uma consequência de uma desobediência. Por exemplo, uma vez lá em casa, nós tínhamos duas salas e tinha, acho que era 3 degraus da sala, né, da grande sala para a sala pequena. Então ele estava sentado, meu pai um dia sentado na sala, sentado no degrau, e ele disse, Jorge, pega um copo de água para mim. Eu falei, tá bom. Hoje é o contrário, né? Hoje é os filhos que pedem para os pais, antigamente eram os pais que pediam para os filhos. Então, eu vou pegar um copo de água lá e vem, né? E aí, eu vou, chego perto dele, eu tropeço e caio em cima dele com um copo de água. Ele com aquele chapéuzão de couro, aquelas pontas desse tamanho que vinha aqui. Na carreira que eu passei por cima dessa vez, assim com o chapéu. Tá. Grandaião, faz atenção. A única vez que eu me chamou de grande alguém um dia.
ficou a marca da correia do chapéu nas minhas costas aqui por muitos dias. Para fazer atenção, para da próxima vez fazer, porque para poder fazer direito. Mas hoje, está vendo? Eu ri da situação, vocês ri também, mas não foi isso que ficou marcado na minha vida, não foi isso. Então por quê? Porque nós precisamos fazer isso, porque a Bíblia diz que, ao qual nós lemos aqui agora, das coisas tão sérias que os filhos de Eli faziam. Eles pegavam as ofertas que era para Deus e pegavam para eles. A Bíblia conta que eles deitavam com as mulheres que serviam no templo. Ou seja, o pecado deles era coisas horrendas, era coisas terríveis. E a Bíblia conta que Eli sabia de tudo isso. O seu pai sabia de tudo isso. E quando uma vez Deus envia um profeta para poder falar com Eli, depois Eli chama os seus filhos e fala: filhos, eu estou ouvindo muitas coisas falando de vocês. Mas a Bíblia relata que eles não ouviam mais a voz dos seus pais, porque Deus queria matá-los. Meu Deus, que negócio é esse? Sim, Deus queria matá-los. Porque uma coisa, amados, é quando nós crescemos. Cadê o remédio? Quando nós crescemos na ignorância. Oh Deus. E outra coisa é quando nós fazemos as coisas erradas, sabendo que está errado. Esses filhos cresceram, não relata muitas coisas, a Bíblia só relata que os filhos sabiam, ou seja, Eli sabia das coisas erradas que os seus filhos faziam. Então, com certeza, houve aí uma má criação. Porque, amados, sabe o que acontece? Tem muitas mães e muitos pais que criam filhos para eles próprios. Às vezes não cria filhos, meu Deus, cria cristais. Não esquecendo que esses filhos não vão ficar com você para sempre. O mundo ele é mau e as pessoas lá fora não têm misericórdia. E aí, nós criamos aquela bonequinha ou aquele bonequinho em casa, achando que nunca vai sair de casa. Não criamos um esposo, um marido, não criamos uma esposa, não criamos sempre filhos, e esquecemos que um dia ele vai sair do nosso lado. As minhas filhas, por exemplo, a gente antigamente levava, né, na creche. Você chegava e ia até lá no berço, na caminha, colocar na caminha da creche. Aí vai crescendo um pouquinho, você já vem, já deixa ali, já no quarto da creche. Depois você já deixa ali na porta. Você vai para a escola, você sobe as escadas, deixa lá com a professora, guarda aí. Depois vai crescendo, você leva até na porta da escola. Hoje, por exemplo, eu já chego, já abro a porta do carro e solto ela de tchau. Só que a maior, cadê ela?
Só que a maior já sai de casa sozinha, já vai para a escola sozinha, já faz um bom tempo. E daqui uns dias, ela vai para algum lugar aí, diz que é para os Estados Unidos. Ou seja, não vai ficar para nós o tempo todo. Não vai ficar para nós o tempo todo. Onde estão os meus pais hoje? Onde eu estou hoje? Qual é a distância? Ou seja, então, o que nós precisamos ensiná-los é ser uma mulher, é ser um homem, é ser um trabalhador. Não, vamos fazer, não, deixa que eu faço, filha. Deixa que eu faço, filho. Não, vai lá e faz. Eu já disse aqui, né, várias vezes, vou dizer mais uma vez. Meu pai sempre disse: tira os olhos do que é meu. Vai trabalhar. O que eu tenho foi conquistado com o meu suor. Vai trabalhar. E aí você vai ver, tem quantos aí que não está em casa esperando os pais morrer para poder tomar conta do que é do pai. Vai trabalhar. Sabe de uma coisa? Me veio a memória aqui agora de um pai. Ele mora aqui no Luxemburgo. Ele disse: uma das coisas que mais dói em mim é de não ter visto a minha filha crescer. Porque depois de grande é normal que vai sair aqueles ensinamentos que nós deveríamos dar e não tivemos a oportunidade de dar o ensinamento. Então nós precisamos dar ensinamento. Precisamos ensinar os nossos filhos. Precisamos educá-los. Precisamos falar a verdade. Muitas das vezes não vão falar, não, vai ficar triste, que fique triste. Mas que a verdade tem que ser falada, tem que ser dita a verdade. Doa onde doer. É melhor você sentir dor aqui em casa do que lá fora. E o mundo, cada dia que passa, pior fica. Hoje em dia as crianças, os jovens, cada vez pior. Obrigado, pastor. Cada vez mais, está diferente, eu estou todo branco. Cada vez mais rebelde. Onde foi que nós erramos? A obediência. Os pais hoje em dia, aonde foi que errou? Onde foi que o trem perdeu o trilho? Eu sei que existem pais que são espancadores. E isso não estamos a favor, estamos contra isso. Mas a Bíblia diz, vou falar que a Bíblia diz, né? Porque você que rasga um, rasga a Bíblia. Ensina a criança, mas ensina com a vara. Ensina com a vara. Tem que apanhar, porque a desobediência, o castigo é uma consequência de uma desobediência. Por isso que o Senhor diz: não, eu prefiro a obediência do que o sacrifício. Porque se há sacrifício é porque não houve obediência. E o profeta chega até Eli e fala para ele: olha, eu vou, como que diz, acabar com a sua família. Eu vou acabar com a sua casa. Amado, porque existe um peso muito grande sobre nós, principalmente, que conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é extraordinária. A palavra de Deus, ela tem tudo que um homem, que uma mulher precisa. Desde uma criança até velho, até velha, sei lá. Ela tem tudo. Uma vez, eles, quando tiraram a Bíblia da escola aqui do Luxemburgo, a Rádio Latina fez lá um questionário lá para as pessoas ligarem e dizer o que eles achavam disso. Aí eu peguei o telefone, né? Falei, vou ligar, né? Eles não atendem mesmo, imagina, 1 milhão de gente ligando, atender aonde, né? Rapaz, primeiro toque, atendeu, menino. E agora desliga, sai correndo, faz o quê? Eu tremi mais do que vara verde. Quem está falando? Foi o João Aldo.
Oi, mora onde? Ele, tá bom, espera aí, vamos colocar você na linha agora. Eu falei, Jesus. Falar o que agora? E ela disse, o que você acha disso, da escola ter tirado a Bíblia O que você acha do governo ter tirado a Bíblia da escola? Olha a aula de religião. Eu disse, olha, eles tiraram tudo. Porque eu não sei o que eles têm contra a Bíblia. Mas a Bíblia é a única base de uma família. Você quer aprender de uma família? Vai na Bíblia. Quer aprender de um filho? Vai na Bíblia. Quer aprender sobre casado, mulher? Quer saber como é que a mulher se comporta? Vai na Bíblia. Quer saber como tem que amar o homem? Vai na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Como é que você tira a base? Hoje o governo, todas as leis que existem, se você for procurar, a base vem da Bíblia. E por que tirar? Então tudo está aqui na Bíblia. Então, Samuel está ali. E Deus fala com Samuel. Porque a Bíblia diz que naquela época a palavra já está começando a ficar escassa. Porque aqueles homens a quem tinha que dar o exemplo, eles não tinham exemplo nenhum. A Bíblia chama eles de filhos de Belial, ou filhos de demônios, ou filhos da rebeldia. Esse era o nome deles. Porque imagina, alguém sai da sua casa, vai para a igreja, sacrificar a Deus, ouvir uma palavra, chega lá, você ouve daqueles de quem poderia te dar uma palavra, dizer, não, me dá essa gordura, ei, me dá essas ofertas, roubando as ofertas de Deus, roubando as ofertas do Senhor. E aí eles foram mais profundos, porque antes de cozinhar tudo, antes de queimar a gordura tudo, eles pegavam, enfiavam o garfo e tiravam para eles. E aí, como já não estava bom, eles iam antes de ser queimadas as ofertas e diziam, não, me dá agora as ofertas, a carne, que eu também quero carne crua, para poder assar na churrasqueira. E aí aquelas pessoas que vinham sacrificar diziam, não, Senhor, deixa eu queimar primeiro, porque a Bíblia diz, se você vai ver em Levítico, a Bíblia diz que a gordura é do Senhor, por isso não come muita gordura, por isso que engorda. A gordura é consagrada ao Senhor. Só que eles disseram, não, você tem que me dar essa carne, essa gordura agora, antes mesmo de consagrar ao Senhor, porque se você não me der, eu vou tomar essa força. Você vê o nível que já estava o pecado naquela igreja, naquela casa de oração, naqueles homens de quem era para dar o exemplo. E eles deitavam com as mulheres, ou seja, não tinha temor nenhum. Não tinha temor nenhum na palavra. E de repente, nós conhecemos a história de Samuel. E um dia, Deus fala com Samuel. Só que o que Deus fala com Samuel é a mesma coisa que Deus já tinha usado o profeta para falar com Eli. Porque ele já era um senhor de 98 anos, já gordo. Depois a Bíblia diz que com muita gordura. Ou seja, ele participava da mesa ilícita. Ele participava, por isso que a Bíblia diz que ele sabia. Por isso que o pecado veio, por isso que a condenação veio na sua casa, porque ele sabia ali aonde que estava, qual era o problema. E ele estava ali. E de repente, Samuel chega e fala para ele, nós conhecemos a história, né? Que Deus fala com ele, Samuel, e ele chega achando que é Eli que está falando. Depois ele chega lá e fala, olha, quando Deus falar, fala, Senhor, que o teu servo ouça. E de repente, o Senhor fala com Samuel, só que o Senhor fala com Samuel as mesmas coisas que já tinha falado para Eli. E ele disse, olha, vai ter um sinal, eu vou te dar um sinal.
os braços da sua casa vai ser cortado. Não vai haver velho na sua família. Não vai haver velho, não vai haver velho na sua família. Não vai haver. E de repente Israel começa ali, faz uma guerra, tem uma guerra junto com os filisteus. Então todos vão para a guerra. E quando eles chegam na guerra, começa ali, tal, eles não têm a arca da aliança. Então ele disse, não, manda pegar a arca da aliança. Aí pega a arca da aliança e lógico também os sacerdotes. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, os dois vagabundos. Quando a arca chega no arraial, houve uma grande festa, houve um grande barulho, que até os filisteus disseram, que é isso? Que barulho é esse? E aí os soldados disseram, olha, já perdemos a guerra. Porque se eles estão fazendo festa assim, é porque os deuses deles chegaram no arraial. Aí eles disseram, olha, esses deuses foi o que mataram os egípcios, foi o que livraram eles do Egito. Então tinha muito barulho. Deixa eu te falar uma coisa, só barulho não ganha guerra. Só com barulho, pode até parecer, mas não ganha guerra com barulho. Então o chefe deles falaram, não, nós vamos lutar. Porque a vontade era de correr, mas eles não correram, porque eles falaram, não, nós vamos lutar. E aí, a Bíblia conta que a guerra começou e eles foram derrotados, Israel. Naquele dia, morreu 30.000 homens, inclusive Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. O profeta tinha falado que a morte dos dois filhos, no mesmo dia, seria um sinal a qual a sua casa não reinaria para sempre. Deus disse para Eli, fala assim, olha, eu te escolhi, o seu pai Arão, eu te escolhi, a sua descendência, o seu reino, a sua casa, era para reinar para sempre. E agora eu vou cortar, eu me arrependo, eu tiro isso, eu não vai continuar. Aí você vai falar assim, mas para aí, se Deus sabia, por que Deus permitiu? Eu vou te explicar por quê. Sabe por quê? Porque Deus é tão justo que dá oportunidade para todos. Porque muitos falam assim, ó, para a sua própria vergonha, muitos falam, não, eu vou fazer isso bem. Você está vendo, sabe que não vai. Eu vou fazer, pastor, eu vou fazer, fulano, patrão, eu vou fazer isso bem. Você sabe que ele não vai. Se você não deixa, ele vai dizer, né? O cara é ruim. O cara não presta. E está fazendo a acepção de pessoas. Então, quando você deixa, você vai dizer, e agora? Agora não tem excuse, não tem desculpa. Então o Senhor permite, por muitas das vezes, só para que as pessoas possam de fato ver que nós precisamos estar realmente em Deus, temendo ao Senhor, buscando ao Senhor, e não deixar a mentira, o engano entrar em nossas vidas. Porque aquele que está em pé, olhe que não caia. Então, quando os soldados são mortos, um dos servos corre e vem até Eli e conta para ele, olha, Israel foi derrotado.
Israel foi derrotado. E os seus 2 filhos também morreram. E a arca do Senhor foi tomada. Eli estava sentado numa cadeira, já de 98 anos, cego, gordo, porque comeu muita gordura. O texto falando isso. Porque comeu muita gordura, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, que estava grávida, entrou em trabalho de parto, deu à luz e também morreu. E as suas parteiras disseram: não se preocupe, está morrendo, não se preocupe, né? Está tranquilo. Você deu à luz um filho homem. Quer dizer que a sua descendência, ela vai continuar. E o nome do menino, ela deu o nome do menino de Icabô. Icabô, né? Icabô. Icabote. Acabou. Foi-se a glória do Senhor. E acabou. Agora eu entendo que lá na Bahia a gente falava: cadê aquilo? E acabou. E acabou. E acabou. Agora eu entendo onde vem a palavra. Mais tarde, o rei Davi, fugindo de Saul, entra na casa dos sacerdotes Aimeleque. Aimeleque pergunta: Davi, que estranho é esse? Você está sozinho? O que aconteceu? Ele diz: não, eu estou num trabalho secreto de Deus, por isso que eu estou aqui só. Tem o que comer? Ele disse: olha, as únicas coisas que tem aqui são pães, mas são pães consagrados a Deus. Mas se eu estou com fome, então Davi come aqueles pães. Então ele pergunta: não tem aí nenhuma arma para mim? Aí Meleque fala: olha, tem aqui uma espada, a espada a qual era de Golias, e o próprio Golias que você matou. Então se tem alguém digno dessa espada, é você. E aí Meleque pega essa espada e dá para Davi. E Davi, capa o gato, como diz lá na Bahia, né? Casca fora. Só que alguém viu Davi na casa dos sacerdotes. Alguém viu. Então Saul, atrás de Davi, chega nos seus servos, disseram: olha, você precisa falar. Se você sabe de Davi, precisa falar onde está Davi. Então um deles fala: olha, Davi veio na casa de Aimeleque. Então o rei Saul manda chamar Aimeleque e disse: que história é essa? Davi apareceu na sua casa, lá na casa de Deus, e você escondeu ele lá? Ele disse: não, eu nem sei se o homem está foragido. O que eu fiz com Davi agora foi o que já fiz há muito tempo, não tem nada a ver com isso. E a Bíblia conta que Saul fala assim: olha, é o seguinte, você vai morrer junto com a sua casa. Então Saul dá uma ordem para os seus servos para matar todos os sacerdotes dali daquela casa.